Livro Despistou-me os Secretas, do Padre Afonso de Santa Cruz. Capítulo 24. Muy buenas, muchachas. À noitinha, está o Padre Pró novamente diante do guarda-roupa para tirar a fatiota cinzenta, com um feixezinho de flores na lapela. O cansaço estampa-se-lhe visivelmente no rosto, onde as olheiras encovadas se tingem do escuro carregado. Buscando a picareta e a bengala, dirige-se à casa de Dona Josefina Montes de Oca, uma de suas ricas auxiliares no apostolado entre os pobres. Os guardas, derreados, sonolentos sobre os fuzis, a luz amortecida das esquinas, parecem múmias egípcias. Entrando todo gentil e disposto na casa de Dona Josefina, encontra os seus 12 catequistas reunidos para receberem novas instruções e diretivas. Dona Josefina, uma sopinha, sim? Ainda não jantei. Ai, meu bom padre, a comida esfriou, não sabia que vinha comer aqui. Não importa, já me ajeito. E tirando algumas frutas da despensa, põe-se a conversar animado com os 12 rapazes. Vocês certamente já sabem, meus amigos, que não podemos mais trabalhar tão abertamente como até agora o fizemos. Os 600 balões destes dias... 600 balões? Interromperam admirados os 12. Pois é, explica o padre Miguel, descascando outra maçã. Já vem que não tomamos parte, porque vocês nem sabem o que se trata. Explodiram estes dias sobre a cidade 600 balões, que atapetaram as ruas e calçadas de milhares de folhetins de propaganda religiosa. Cádiz desconfiou logo de seus grandes amigos, os tais irmãos Pró. Por isso, anotem bem. Prudência, prudência. Nada de precipitação. Com a minha calma e entrega nas mãos do Pai Celeste, trabalho com tanto rendimento como em tempos de paz. E agora, quanto às instruções nos arrebaldes, estou muito satisfeito. Encontro as crianças muito bem preparadas. Não procurem muita teoria e palavras antissonantes. Insistam na prática. Mortificação. A criança deve acostumar-se ao espírito de sacrifício. Oração fervorosa. O terço rezado em família. Devemos responsabilizar-nos por estas almas, que deem a vida por Cristo. Isto, meus amigos, depende de vocês. Não pensem que vocês devam ser sacerdotes para fazer o bem às almas. A graça é a mesma. Isto comprovou esses dias o nosso bom advogado Gonçalo Flores, que foi suspenso pelos dedos no teto da prisão. Pontilhado de agulhas incandescentes e sob o rugido feroz de soldados, sacrificou sua vida por Cristo. Isto também nos ensina Garcia Farfán, que expôs, sem temor, no seu bazar, o grande letreiro de Viva Cristo Rei. Foi, às escondidas, varado de balas no pátio do quartel. Mas caiu como herói. Um homem de caráter. Por isso, meus amigos, confiemos na graça que é onipotente. Ela não age conforme a dignidade, mas conforme a vida de Cristo em nós. Se tivermos graça em abundância, seremos capazes de grande heroísmo, e até de maior heroísmo, que é o martírio. Graça a essa que peço, me alcancem de bondade infinita do Pai Celestial. Proferindo isso, despede-se o Padre Pró dos auxiliares para ir à seguinte etapa do seu trabalho. Antes, porém, de sair, renova o conselho. Meus amigos, como sempre disse, ensinem as crianças a terem sempre nos lábios a bela divisa: Viva Cristo Rei. Incultam um amor filial, apaixonado, total a Nossa Senhora de Guadalupe, a morenita de Tepeyac. Se o povo recorrer sempre a ela, então nosso grande amigo Cádiz deverá ficar muito velho para exterminar a fé no México. Voltando-se para Dona Josefa. Pela meia-noite dormirei aqui, Dona Josefa, no quarto alugado. Às 9 horas da noite, no terceiro andar da grande casa iluminada, um advogado de cabelos negros, tez morena, olhos cor de café, fatiota cinzenta, um feixezinho de flores na lapela, senta-se diante de numerosas moças aristocráticas e, sorrindo, diz: Muy buenas, muchachas. É a segunda conferência do seu retiro que o Padre Pró dá a 80 professoras estaduais. Capítulo 25. Que pretensões, meus amigos! Batendo 11 horas da noite, dá o Padre Pró por terminada a conferência no grande hotel da Avenida Insurgentes. Todas as professoras estaduais conciliaram-se com Deus pela Santa Confissão.
O Padre Pró sai para a rua, exausto pelo esforço expendido, lançando, como sempre, um olhar rápido por sobre o casario ao longo da avenida, percebe que no fundo da esquina 2 pessoas o observam. Adeus, minha pele, murmura consigo mesmo, sentindo um calafrio. Mas não. Frente à la vida. Fincando os tacos na calçada, caminha decidido ao encontro dos espiões, pedindo-lhes fósforos. Lá no restaurante A, é a resposta que recebe. Está mal o negócio, reflete o Padre Pró. Dirige-se ao bar. Os dois seguem numa distância de 50 passos. Passa para o outro lado da rua. Os outros fazem o mesmo. Desvia de novo. Os dois igualmente. Acelera o passo. Eles estugam também os seus. Tomam um carro de praça. Os dois embarcam em outro. Vendo o Padre Pró que o chofer é católico, dá-lhe umas ligeiras instruções. O automóvel acelera a certa altura, dobra rápido a esquina. Corta voraz a seguinte quadra e, quebrando firme a nova esquina, estaca de repente. O Padre Pró salta, com o colete aberto e a camisa branca à vista, e o carro arranca para a frente. Dobrando também rapidamente a esquina, encontra o carro dos perseguidores, unicamente um homem de colete aberto e camisa à vista. Sem se importunar com este viandante, rondam velozes em busca do fugitivo. O Padre Pró abotoa o colete, põe a cartolinha branca, acende o cigarro e, dando uma gostosa baforada por detrás dos 2 secretas, alça as sobrancelhas num sorriso fino e diz: Que pretensões, meus amigos! Desciando no bolso o terço roto de sua santa mãe, volta para casa com o coração cheio de gratidão para com Deus que lhe valeu nesta aventura. Capítulo 26. Os Tenor fuma. Ao chegar à casa de Dona Josefina, ouve o Padre Pró bater 12 horas da noite. O cansaço oprime-lhe o corpo, as junturas das pernas doem após tanto caminhar. Tira o precioso estojo do colete, deposita-o na mesinha do lado da cama, acende 2 velas e reza o breviário. De quando em vez, o corpo amolece de cansaço, a cabeça cai aos solavancos, mas fixando o lindo estojo, o sacerdote murmura: Senhor, tudo por elas, fazei-me útil às almas. Com firmeza de vontade, reza o breviário até 1h da madrugada. Depois deita-se, morto de cansaço. De manhã cedo, após a missa celebrada na casa de Dom Miguel, dispõe-se com o mano Humberto a levar o santo viático para uma doente no Cerro Toluca. Onde fica a casa da doente? Pergunta o Padre Miguel, sentando-se no assento de trás. Não sei, Padre Miguel. Vamos correr assim mesmo, alguém nos há de mostrar o caminho, ainda que seja um agente de Cádiz. O Exes sai roncando. A placa 10-101 reflete os raios do sol matutino. De súbito, o ronronar monótono do motor é interrompido por um grito de Humberto. Padre Miguel, olhe para a frente. 200 metros na frente, à beira do caminho, está um fiscal de trânsito com um fuzil nos ombros. A carteira? Perguntou o Padre Pró. Ai, geme descontrolado Humberto. Na pressa troquei-a com a de Fernando Garcia. Será que a minha cara vai passar pela de Garcia? Deixe essa por minha conta. Vou despistar o moço. Chegados perto do agente, para Humberto automaticamente o carro, enfiando as mãos no paletó para retirar o documento, enquanto o agente com cara amarrada enfia o capacete pela janela. Nisto, o Padre Pró interrompe Humberto na manobra de procurar a carteira, batendo-lhe no ombro e oferecendo-lhe o maço de cigarros. Os Tenor fuma? Humberto aceita, oferece em seguida ao agente com gentil mesura. Os Tenor fuma? O agente nega com cara azeda, mas o Padre Pró, com maneiras simpáticas e um sorriso todo cativante, consegue quebrar o gelo do fiscal. Este serve-se de um cigarro e nasce uma conversa animada entre os 3. De vez em quando, o bronzeado polícia solta uma gargalhada sincera, apreciando as anedotas do Padre Miguel. E antes de os 2 irmãos seguirem viagem, indica-lhes o agente, com todo o carinho, a direção do caminho, não exigindo a carteira profissional de Humberto. Os 2 despedem-se com forte aperto de mão e o velho Exes volta a roncar, desimpedido. O Padre Pró ri satisfeito. E fumou. Capítulo 27. Há rato na ratoeira.
Pelas 7 da manhã, está o velho Exes de novo na garagem. O padre Pró, de roupa marrom, alisando o bigode, já bem cultivado, dirige-se ao borborinho da cidade. Dobrando a esquina, que dá para a casa onde vai distribuir a Sagrada Comunhão, vê diante da porta 2 guardas fardados, com a baioneta luzindo no topo do fuzil. O primeiro impulso é dar meia volta, deixando desta vez suas numerosas ovelhas esperar em vão. Nada de covardia, e avança com o pé firme. Quem perde a vida, ganha. Um sorriso astuto clareia-lhe em seguida a testa larga. Aproxima-se dos guardas, tira um leãozinho do colete, planta-se diante da porta, olha detidamente o número e, enrugando a testa, rabisca nervosamente a lápis. Em seguida, sauda-os, levando o dedo à borda do chapéu e, levantando ao mesmo tempo a borda do casaco, faz luzir, por instantes, a fivela do suspensório, que deve passar por distintivo de secreta, e, contraindo as sobrancelhas num olhar severo, diz: "Há rato na ratoeira." Vendo-se na presença de um polícia secreta, que deve ser muito respeitado, arrancam os guardas uma rápida continência com um ribombo nos tacos das botas. O padre Pró bate a porta atrás de si e galga aos 3 degraus a escada até o 6º piso, cochichando consigo: "Há rato na ratoeira, mas ele já há de sair." Os fiéis reunidos em grande número na sala superior andavam temerosos por causa dos guardas, mas o temor mudou sem sobressalto ao verem rugir diante deles o padre Pró. Pedem de joelhos que se escondam. Alguns querem baixá-lo pelo outro lado da casa numa corda. Outros abrem um guarda-roupa para o chavearem lá dentro. "Por que temer?" pergunta admirado o padre Pró. "Não há nenhum perigo, pois temos guardas cuidando lá embaixo." Põe-se a vestir a sobrepeliz, mas logo lhe arrancam, suplicando que se afaste por causa do grande perigo. Vendo, afinal, que é impossível sossegá-los, sai pela porta por onde entrou, e os guardas batem outra continência firme, enérgica e respeitosa. Capítulo 28. Passeio de la Reforma. No Palácio de Chapultepec, 4 vultos caminham irrequietos pela sala nobre. Os olhos de Plutarco Elias Cádiz revolvem-se sombrios por entre as negras pestanas. Obregón esfrega contente as mãos, porque Cádiz o designou seu conselheiro mor. Os olhos da águia faiscam-lhe agudos na moldura da testa quadrada. O general Roberto Cruz, chefe-geral do policiamento mexicano, numa pose de imperador, prende seus olhos no teto reluzente da sala. Mascoro desculpa com imprecações sua incapacidade de prender o apetecido Miguel Pró. Enquanto os 4 tiranos esbravejam no palácio, como tigres na jaula, um homem de roupa branca, bigodinho quadrado sob o nariz, cigarrilho na boca, está sentado no banco de pedra ao pé do grande monumento da Independência, na Avenida Passeio de la Reforma. É o padre Pró que atende aqui a algumas visitas combinadas. São 5 horas da tarde. Passeio de la Reforma, a maior avenida do México, ferve num vai-e-vem estrepitoso de carroças, automóveis, caminhões e patear de cavalos sobre o asfalto. Jovens pares namoricam ao longo da avenida, guinchando e cascalhando risadas brejeiras. 10 estudantes rigorosamente vestidos aproximam-se do nosso advogado. São os dirigentes da Juventude Católica Mexicana, que buscam instruções e conselhos do seu assistente eclesiástico. Meia hora depois, 4 senhoritas visitam o advogado Pró. Recebem a incumbência de comunicarem secretamente aos católicos os novos lugares das estações eucarísticas. Pelo fim, a junta. Olhem para a mão direita que está na cava do colete. Dou-lhes a bênção sacerdotal. Benedictio Dei omnipotentes Patris et Filii et Spiritui Sancti, descendat super vos et maneat semper. As meninas respondem um amém uníssono que se confundem com o buzinar e o roncar soturno dos motores. O padre Pró ainda atende a outras visitas em plena avenida. Ao escurecer, chega a irmã Ana Maria e ambos de braços dados caminham para casa, recebendo passagem livre dos gendarmes plantados nas esquinas. Capítulo 29. Ou vai ou rebenta.
O engenheiro Luiz Segura Vites, com 25 anos de idade, está a trabalhar na oficina Companhia de Luz. É um dos elementos mais ativos na propaganda religiosa. Seu rosto apresenta traços de decididos e enérgicos, e de quando em vez contrai-se numa viril indignação. Ao cair da tarde, sai da fábrica com um embrulho sob o braço. Às 2 horas da tarde do dia seguinte, está o engenheiro Segura, parado numa esquina como quem espera alguém. Chega Hernan Dias, que o saúda ligeiramente. Prolongando-se a conversa por alguns minutos, entram ambos no café próximo para sorver um refresco. Segura sente-se de tal modo que possa observar pela vitrina o movimento da rua. Fala com voz baixa, mas resoluta. Hernan, estou esperando um moço a quem dei um recado importante. Tínhamos preparado tudo para quebrar o carro do general Obregón, além de Tacuba. Dinamitamos a passagem, mas soube providencialmente que antes do carro de Obregón iria passar um ônibus cheio de passageiros. Tratei de impedir que parecesse gente inocente, e suspendemos o ataque para a ocasião mais favorável. Como que mordendo as palavras, prosseguiu, ponderando todos os detalhes. São afinal muitos os que causam a tragédia aqui no México. A agressão contra a liberdade religiosa é uma agressão à pátria, porque a maioria do povo mexicano é católico, e a religião é o único verdadeiro nexo de nacionalidade. A intenção de destruir a igreja é um atentado contra a pátria. Hernan Dias responde, a este arrazoado, cercar-lhes o único culpado. Certamente, continua Segura com tenacidade. Certamente, Cádiz é o que age como presidente, mas um homem forte, sua mão direita é Obregón, que lhe incendeia satanicamente o coração contra os católicos. Segura quer estancar o rio de sangue que cobre o México em toda a extensão. Seus planos estão cuidadosamente elaborados. Construiu secretamente algumas bombas na oficina Companhia de Luz. Pediu emprestado o Exes de Humberto Pro e logo o recebeu, porque muitas vezes correu pelas colônias, espalhando folhetos e catequizando crianças. A Liga encomendou para Humberto um Studebaker novo, dos Estados Unidos, para transportar os sacerdotes camuflados em suas sortidas apostólicas e para visitar mais rapidamente os centros da juventude mexicana, da qual foi nomeado delegado regional. Segura olha de frente o seu interlocutor. Meu amigo, estou cansado de ver correr sangue inocente, e já que ninguém se atreve a eliminar os tiranos da pátria, faço eu por própria conta. A consciência martela-me o cérebro, reclamando justiça. Os fatos falarão, ou vai, ou rebenta. Capítulo 30. E amassou o jornal. O dia 13 de novembro de 1927 amanheceu agitado nas ruas e calçadas do México. É domingo. Das janelas pendem festões coloridos e as calçadas cobrem-se de frases a piche. A Avenida Insurgentes realizava com a Avenida Passeio de la Reforma no movimento de autoridades e multidões de gente. Ao meio-dia, aglomera-se o povo na Estação Colônia para receber festivamente o general Obregón, recém-eleito presidente da República, que tomará posse alguns meses mais tarde. No meio da Avenida Insurgentes, um operário com volumoso saco às costas embarca no ônibus. Os passageiros olham de alto a baixo a estranha figura do operário que, sem atender a ninguém, depõe o grande fardo no corredor, acendendo calmamente um cigarro. Numa curva fechada, o ônibus corcoveia abruptamente e o saco volumoso do operário recebe vida, vibra e remexe-se. Dele irrompe um frenético cacarejar de galos e galinhas, sobressaltando-se os passageiros que temem ser vítima dos piolhos. Sossegue, senhores e gentiles muchachas. As galinhas estão resguardadas, são inofensivas e úteis à sociedade. O esperto operário acalma aos poucos os passageiros. Na seguinte parada, dirige-se calmo e medido para a saída. Os passageiros cochilam malevolamente. O operário volta-se curioso, todos apontam-lhe as costas. Um cartaz de propaganda católica colado às costas. Estando convencido de que todos leram o berrante cartaz, desce o operário Pro e caminha faceiro para casa, dizendo: contando que os pobres recebam alguma coisa e que todos vejam que Cristo e a Igreja não morreram. O trem atira-se chiando estação adentro. O povo aglomera-se na plataforma entre aplausos frenéticos e o toque marcial da banda militar.
Alguns jovens com caras sérias e graves procuram aproximar-se do general Obregón, mas não conseguem, por causa da multidão cerrada. O homenageado salta num auto enfeitado e roda ao hotel francês, escoltado por guardas de choque. A distância de 50 metros segue o velho Exes da placa número 10101. Na direção está um moço esbelto, elegantemente trajado. A seu lado, Luiz Segura, reconcentrando os olhos no carro de Obregón, que desliza à frente sobre o asfalto. No banco de trás, à janela esquerda, está Naum Ruiz, jovem transbordante de entusiasmo e adepto enérgico da juventude. À direita, Juan Tirado, jovem operário. Após ligeira refeição no hotel francês, dirige-se Obregón com seu cortejo à sua residência na Avenida Jalisco, 196. O chofer do Exis 10-101 não consegue aproximar-se convenientemente do carro de Obregón e, enraivecido, sugere a Segura: "Vamos matá-la a punhaladas quando sair de casa." "Não", responde Segura com voz decidida, querendo tomar sobre si a responsabilidade. "É temerário. Seguiremos o plano traçado até o último ato." As multidões dirigem-se para a Arena das Touradas, onde corridas e touros hão de homenagear o novo presidente. 2 horas da tarde, Obregón, acompanhado do guarda-costas e de um auxiliar, sobe o soberbo Cadillac, dando ordens ao chofer Catarino Villapando de dar um passeio de descanso pelo bosque de Chapultepec até chegar a hora da corrida de touros. Outro automóvel segue, ocupado por vários amigos de Obregón. Observando do para-brisa do velho Exes os movimentos de Obregón, ordena Segura ao chofer de seguir os 2 carros. Chegando ao Parque Chapultepec, envereda o alto de Obregón pela Fonte das Rãs, desvia à esquerda e toma a Avenida Central. No que o Cadillac alcança a calçada dos Filósofos, que fica perto de uma ponte, acelera o Exes a velocidade. Chegando paralelamente ao carro de Obregón, Segura arremessa uma bomba. Naum Ruiz despeja o revólver. Juan Tirado lança outra bomba. Fumaça negra envolve a cena perturbada. Obregón, com o rosto salpicando por cacos de vidro, procura em vão o revólver. O chofer do Exes enterra o pé no acelerador, arrancando a toda velocidade. O carro ronca, geme e range, mas não corre satisfatoriamente. O automóvel de Obregón, esburacado pelos tiros, para sobre a ponte, mas o alto de trás persegue desenfreadamente o velho Exes. Este, não podendo competir em linha reta, dobra pelas esquinas, enveredando afinal pela Avenida Insurgentes. O carro de trás desfecha tiro sobre tiro no velho Exes. Naum Ruiz, curioso por ver a distância que modela entre os 2 carros, olha pela janelinha do lado, mas logo cai sobre o joelho de Juan Tirado, jorrando-lhe da cabeça sangue aos borbotões. Um tiro virou-lhe a fronte esquerda, saindo pelo olho direito. Segura estremece e, vendo surgir diante de si um enorme caminhão, grita como general em campo de batalha: "Por riba do Ford." Os carros se entrechocam, Segura salta por um lado, o chofer pelo outro, e ambos embrenham-se pela massa de gente que fervilha na avenida. Juan Tirado, desvencilhando-se do amigo agonizante, procura saltar e escapulir-se, mas a polícia, vendo-o coberto de sangue, aprisiona-o. Naum Ruiz, com o olho fortemente cerrado e o direito vazando jorros de sangue aguado, é transportado pela assistência ao hospital. Luiz Segura, com passo firme e pronto para qualquer eventualidade, dirige-se para a corrida de touros, onde vê no alto da arquibancada o general Obregón com alguns esparadrapos no rosto. Voltando à noitinha do bairro Operário, para onde levou uma remessa de galinhas, víveres e roupas, vê o Padre Pró sobre a mesa uma edição extraordinária do El Universal Gráfico. No rodapé da primeira página aparece em letras garrafais a notícia alarmante do atentado ao novo presidente da República. O rosto do padre Miguel cobre-se de profundas rugas. Os lábios cerram-se indignados e, terminando a leitura, exclama com voz enérgica: "Que imprudência, meu Deus, que imprudência!" E amassou o jornal.